Boa tarde, bom dia, boa noite, não sei que hora que você está vendo isso. E a pergunta hoje é: o que fazer depois de uma constelação? Conta para mim, você sabe o que você deveria fazer depois de uma constelação? Se é que deveria fazer alguma coisa, fica essa dúvida no ar. Até porque o que se falava antigamente talvez ainda esteja valendo para alguns, e talvez algumas pessoas, assim como eu, tenha mudado a sua opinião a respeito disso. Sim, eu mudei minha opinião. Por que eu mudei a minha opinião? O que o Hellinger dizia? Depois da constelação, não faça nada. Não pense, não comente e deixa isso do jeito que tá, porque a energia vai fluir. Sim, eu até concordo com isso. Por algum tempo eu concordei com isso. E alguma coisa eu ainda faço assim. Não comente a sua constelação com outras pessoas, porque vai perder a força à medida em que aquilo ali se banaliza. A constelação é uma cerimônia e aquilo que aconteceu ali atuou em você e em todos que estavam presentes. Ah, Sandrinha, foi só individual, era eu e o terapeuta. Tudo bem, mas não estava só você e o terapeuta, estava a alma da tua família, estava o teu sistema ali. Honra isso. Quem estava presente, assistindo ou representando, ele também viu o que você viu. Ele viu aquilo que dentro da ótica dele, do sistema de crença dele, de tudo que ele sabe, conhece, vive, entende, que fez sentido para ele. Percebe isso? Tem coisas que não fazem sentido para quem está vendo, mesmo que aquela pessoa conheça a constelação. Por isso que quando a constelação é individual, a pessoa fala assim: eu posso trazer minha irmã, posso trazer minha prima, posso trazer minha vizinha? Não pode. Mas no grupo pode, sim, porque no grupo a gente faz uma abertura, a gente fala do que é constelação. A sua constelação vai ser feita, a constelação da Mariazinha, do Joãozinho, do Manel, do Joaquim. Um monte de constelação foi feita e a pessoa desfoca da sua. Mas quando é só a sua, ela projeta na sua constelação as questões dela. Igual eu estava falando aí um outro dia, você não consegue pegar a carga da constelação. Não, mas eu saí com dor de cabeça, mas eu saí com o peito apertado. É seu, são coisas suas que começaram a submergir. Estava tudo ali submerso e começaram a emergir, ao contrário. Elas começaram a aparecer porque foi tocado um núcleo seu. Então, quando uma pessoa que não assistiu a constelação, eu, por exemplo, eu não estava na sua constelação. Você fez a constelação com uma outra consteladora. E aí você quer me contar para que eu diga o que eu acho. Eu não acho nada porque eu não perdi nada e nem estou procurando. Eu sempre falo isso. Por que eu não posso achar nada? Porque o que você conta já vem com o seu filtro, com aquilo que você viu, com aquilo que você ouviu. Essa semana eu estou falando bastante de uma reportagem na UOL que algumas pessoas mandaram para mim, de uma pessoa que estava fazendo uma separação e ela foi para uma conciliação judicial e nessa conciliação, nesse encontro judicial, nessa conciliação, houve uma constelação. E ela diz que o constelador falou para perdoar o companheiro,
que tinha abusado dela, que tinha feito um monte de coisa. Ela falou, nossa, eu vou lá, crente que eu vou resolver e me manda perdoar o cara. E aí, a minha dúvida é, mandou perdoar? O Hellinger não fala em perdão, em constelação a gente não trabalha com isso. Em constelação a gente trabalha com eu sinto muito. Eu sinto muito. Então, o que na realidade foi falado? Foi falado isso? Então tá, a consteladora pisou na bola. Ou foi isso que ela entendeu e não foi isso que foi dito. Fica a pergunta, eu não estava lá. Eu não estava lá. Uma pessoa que se constelou comigo teve uma mudança incrível, o marido dela resolveu constelar, mas ele não quis vir ao Rio de Janeiro. Ele foi numa cidade próxima a dele. E quando ele voltou muito mal. Ele falou, eu não matei os meus filhos, porque no primeiro casamento houveram abortos. E eu falei, será que ela falou isso? Ou ela falou que ele tinha responsabilidade também por aquilo que aconteceu? Eu não estava lá. Eu falei, será que a consteladora falou isso? Pode ser, porque tem gente fazendo curso de 2 fins de semana e já acha que é constelador. Então, não é que antigamente o Hellinger dizia o seguinte, se você quer ser um constelador, eu não tenho como te ensinar a ver. Você me acompanha, até que vai ter um momento que você vai começar a ver. E aí você vai saber que você é um constelador. Quando eu fiz a formação há 20 anos atrás, era isso que ele falava. Mas eu fiz um treinamento, não se chamava formação, nem certificação, nem nada disso. Era um treinamento em constelação. Era 2 vezes por ano, foram 3 anos e eram 5 dias. Que eles vinham lá da Alemanha treinar a gente. E neste treinamento, a gente assistia milhares de constelações, porque era 5 dias constelando o dia inteiro, comentando, constelando. Então a gente acabava aprendendo. Então, quanto mais você estiver participando, como ouvinte, como representante de constelações, melhor você vai ser, porque mais coisas você vai ver. Agora, a gente, como constelador, tem que manter a mente aberta para ver o que o campo traz. E não já achar que se isso está acontecendo, o problema está aqui. Esse pensamento causal não funciona. Na constelação, o pensamento sistêmico, ele acontece a partir da observação do fenômeno que vai se apresentar naquele sistema específico. E o que acontece com o cérebro da pessoa que está assistindo? Muitas vezes tem um bloqueio e não consegue ver. Como é que é tomar, ou seja, assentir, concordar com tudo que foi do jeito que foi, se a sua mãe era narcisista? Como é que é tomar aquele pai que abusou de você sexualmente? Como é que é assentir para o ex-marido que te manipulava, te botava para baixo? É uma coisa simples, que uma sessão só basta? Mesmo que você esteja em terapia. Se o teu terapeuta não é um terapeuta sistêmico, como é que isso vai fluir? Conta pra mim. É complicado. E o teu cérebro, o meu, o de todo mundo, ele não quer gastar energia. Ele trabalha no modo econômico de energia. Então, os teus antigos padrões, os teus antigos parâmetros, as tuas antigas crenças, as tuas antigas reações, elas tendem a voltar. Você viu ali, numa constelação, numa sessão, algo totalmente inédito.
algo diferente, algo que a grande alma, o grande espírito, a energia do teu sistema quis mostrar. É isso que mostra a energia do teu sistema, não a tua energia individual, não o teu pensamento linear causal. Ali é uma outra coisa. Você acha que é mais fácil o cérebro manter aquilo que ele sempre viu, aquilo que ele sempre entendeu, aquilo que ele sempre acreditou, ou esse novo olhar, ou essa nova visão? Você acha que se você deixar fluir, vai fluir nessa nova direção ou vai voltar para a antiga? Percebe? O ideal seria que simplesmente deixasse fluir, mas não funciona dessa maneira. Normalmente, como eu estou com um bloqueio, é porque eu estou fora do meu lugar. Eu estou em que lugar? No lugar de um antepassado, repetindo alguma coisa de alguém que foi excluído. Ele foi excluído do sistema. Ele não está dentro do sistema, ele está fora. Por isso que eu vou lá para o lugar dele. Quando eu volto para o meu lugar e o coloco no lugar, eu não preciso voltar para lá. Só que às vezes eu me pergunto, ou pergunto para alguém, bom, quando você fez a constelação, você estava em lealdade com quem? Eu não lembro. Se você não lembra, você voltou a excluir aquela pessoa. Aquela pessoa com quem eu estava em lealdade, ela vai ter que ser lembrada sempre por mim. Ela pertence e ela voltou a pertencer porque eu olhei para ela. Eu olhei para ela igual eu estou olhando agora para você e falei, eu vejo você, você pertence. E aí ela voltou a pertencer. Mas se eu já esqueci, eu fiz o que o sistema fez. Esqueceu daquela dor. Então, uma das coisas que eu tenho que fazer depois da constelação é jamais esquecer aquele antepassado que me abençoou para fazer um pouquinho diferente. Não, Sandra, eu quero fazer totalmente diferente. Eu estava em lealdade com uma tia que é solteirona, entendeu? Morreu solteira, aliás, dizem que invicta. Eu não quero isso para mim. Percebe que quando você fala isso dessa maneira, você está excluindo essa pessoa de novo? Não pode. Você vai falar, tia, hoje eu entendo a sua dor. Porque eu também estou solteira. E eu gostaria tanto de ter uma pessoa. Eu entendo a sua dor. Como é que numa noite fria você gostaria de estar aconchegada no braço de um homem? Como você gostaria de estar tomando uma sopinha quente, de estar passeando na praia com alguém. Eu às vezes faço isso sozinha e você deve ter passado por isso muitas vezes. Me abençoa, tia, para eu fazer um pouquinho diferente. E esse um pouquinho diferente traz uma humildade. Esse um pouquinho diferente traz um reconhecimento daquela pessoa e da dor que ela viveu. Como assim da dor que ela viveu? Eu falo para ela, eu vejo você, eu vejo a sua dor e eu estou repetindo. Me abençoa para fazer um pouquinho diferente. Porque se eu falo, eu quero fazer completamente diferente, significa eu sou melhor do que você, o que você fez foi errado, o que você fez foi doloroso demais e eu não estou afim disso. Humildade é uma palavra que cai bem dentro das constelações, dentro do sistema. Permissão para fazer um pouquinho diferente. Então, gente, essa é uma coisa muito importante para fazer depois da constelação. Entender aquela pessoa com quem eu estava em lealdade. O terapeuta, o constelador, não mostrou a lealdade, mas mostrou o emaranhado, porque às vezes tem uma dupla transferência.
eu tô emaranhada e eu tô repetindo o comportamento de um tio e o meu esposo de uma tia, ou vice-versa, né? Muitas vezes esse emaranhado é maior quando eu e o meu irmão, a gente não se dá bem e na nossa família teve guerra e eu tô aliada, né? Eu estou em lealdade com um lado desse problema e ele com outro. No caso de assassinatos, um tá ligado ao assassino e o outro tá ligado àquele que foi assassinado. Sandrinha, mas isso é possível? Sim, e eu dou graças a Deus que isso seja possível, porque quando há um único filho e ele está aliado com os dois, isso pode causar esquizofrenia, autismo, uma série de doenças mentais são causadas por essas lealdades duplas, que são um pouco mais complexas. Então você imagina uma pessoa que passou a vida inteira e até hoje ainda é perseguida e abusada pela mãe, porque essa mãe tem um distúrbio. Essa mãe é maníaca depressiva, essa mãe é narcisista, essa mãe é psicótica. É difícil para essa menina que hoje é uma mulher lidar com essa mãe. E aí na constelação fala assim, você tem que tomar a sua mãe. Isso é um processo. Isso é um processo. Talvez ela tenha que passar por um processo terapêutico. Eu criei a neuroconstelação. E o que faz a neuroconstelação? A gente passeia entre um cérebro e o outro para que a pessoa possa ver nos 3 níveis. E entre uma semana e outra você tem um monte de dever de casa. E você passa de ano ou não. A gente consegue ir para o próximo passo ou a gente fica às vezes mais semanas num único passo. A gente está fazendo agora a Jornada da Rainha. E a Jornada da Rainha eu vou contar para você do que se trata. É o que o pessoal chama da Jornada do Herói. A gente trabalha 12 arquétipos. Sandra, eu nem sei o que é arquétipo. Arquétipo é um tipo. Arquétipo é algo que se repete em várias civilizações, em várias épocas, a mesma história. É como se fosse um molde. E esse molde, segundo Jung, que a gente repete inconscientemente, porque está no inconsciente coletivo, é aquilo que todos nós vivemos nessa primeira fase, que é muito do ego. E quando eu consigo ultrapassar o ego, porque tem gente que morre nesses 4 primeiros arquétipos, nunca alcança um outro, vai para os arquétipos da alma. E quando você vive todos os arquétipos da alma, você vai para os arquétipos do self, do eu superior, do seu eu de verdade, de quem você é. E o primeiro arquétipo dessa série é o governante. Não é aquele que governa o povo ou a empresa, é aquele que se governa. E eu chamei da rainha, porque vocês sabem que eu sou apaixonada por contos de fada. Então, quando a gente estava trabalhando, na semana passada, a gente trabalhou os arquétipos da alma. E quando chegou no arquétipo do destruidor, as pessoas não conseguiram passar para os outros. A gente fez os outros e na hora da vivência, algumas pessoas não conseguiram entrar em vivência. Não conseguiu ver, não conseguiu sentir, não conseguiu lembrar, porque paralisou naquela estação. É como se eu pegasse um trem e cada estação fosse um arquétipo. E quando eu consigo andar nas 12 estações, eu posso escolher o arquétipo que eu quero mostrar, que eu quero viver. Eu posso estar na rainha e ser uma rainha rebelde, posso ser uma rainha guerreira, posso ser uma rainha que destrói, posso ser uma rainha que cria, eu posso ser até uma rainha inocente, mas eu já estou ali no self. Mas se eu não ultrapassei aqueles, eu não vou ser rainha,
Eu vou estar brincando de rainha. Eu não vou ser, eu tenho que ultrapassar. E quando foi na semana passada, o pessoal bloqueou no destruidor. Ele é difícil de viver. E sem ele, eu não consigo ir pro amante. Eu não consigo definir aquilo que eu quero para mim. Eu fico vivendo aquilo que os outros querem, ou pior, aquilo que eu penso que os outros querem. E aí, como é que eu vou criar? Se eu não sei o que é meu de verdade, se eu ainda não encontrei o que é meu. Essa pessoa que veio fazer a constelação e que está presa lá na vítima da mamãe, na vítima do papai, na vítima do destino, na vítima... Ela não consegue sair desse movimento. Luíse está aqui, Luíse trabalha com saia do castigo. Ela está ali num castigo em que ela própria se colocou porque ela não encontrou ainda recursos para sair de lá. Você acha que numa constelação, numa sessão de 50 minutos, de 20 minutos, às vezes até menos numa constelação de grupo, você acha que só com isso ela vai conseguir seguir adiante? O Hellinger dizia que os efeitos da constelação demoram até 3 anos para aparecer. A gente tem todo esse tempo hoje em dia? Ou a gente quer uma coisa mais rápida, né? Luciene está falando aqui, botou um coraçãozinho. Luciene é alquimista. Luciene te dá floral, te dá óleos, te dá um monte de coisa para você seguir adiante, para você liberar o bloqueio. Não tem como não fazer nada depois de uma constelação, porque o bloqueio vai voltar. Você nasceu livre, você nasceu abundante, você nasceu perfeita para ser feliz, perfeita para ser um sucesso, perfeita para ganhar dinheiro e ter um bom relacionamento e uma saúde maravilhosa. Mas a gente vai se bloqueando. Bloqueios ancestrais, bloqueios das crenças, bloqueio daquilo que eu vou aprendendo ao longo da minha vida, a nível emocional, a nível mental, a nível energético. E você acha que uma constelação faz mágica? Não faz, gente. Ela te mostra, aqui tem um emaranhado. E ali o emaranhado se desfaz na maioria das vezes, outras não. E você fala, ai, se desfez, que bom. Só que essa estrada é uma estrada nova, no meio da selva. Você tem que andar por ali várias vezes para que se forme realmente uma trilha. Porque senão você vai voltar para a estrada boa de asfalto. Porque aquela é difícil de andar. Então, depois da constelação, você tem que caminhar o caminho. Ela te mostra o caminho. O pessoal fala, a Sandrinha, cada hora ela inventa uma mentoria. Sim, porque eu trilho diversos caminhos com você. Que talvez esse seja mais fácil para um, aquele seja mais fácil para o outro. E a gente vai dando os passos daquilo que foi visto. Talvez você já tenha dado todos esses passos no seu processo terapêutico e a constelação veio ali para culminar esse processo, para desemaranhar uma coisinha que estava faltando. Mas às vezes essa teia, essa linha está toda emaranhada. Então você tira um primeiro nó, dali a pouco você tira um segundo nó, dali a pouco você tira um terceiro nó e pronto, já está tudo fluindo. O pessoal fala aí em divórcio energético, eu sempre brigo com o pessoal que fala sobre isso. Os vínculos não podem ser desfeitos, eles só não precisam estar emaranhados. Transforme em laços, laços de amor, laços de harmonia. O que emaranha e te prende é a cobrança, é você não estar no seu lugar, é você não dar lugar para o outro.
isso emaranha. Quando você tira isso, você já viu uma corrente? Ah, eu podia estar com uma corrente hoje, né? Uma corrente que não existam elos ligando um no outro, porque senão são argolas, né? Tem uma argola aqui, e elas não formam nada. Mas quando essas argolas se unem de alguma forma, elas criaram uma união, um vínculo. Esse vínculo aqui, se é desfeito, acabou a argola. Acabou a argola. Não, tá a argola ali, mas acabou a corrente. E na vida, esses laços, esses vínculos, eles são feitos. E se forem desfeitos, o que sobrou? Eu tive um filho com Zezinho. E o Zezinho morreu. Era um homem maravilhoso. Eu tenho vínculo com o Zezinho. Meu filho tem vínculo com o Zezinho. Mesmo esse pai estando morto, ele não está presente dentro do meu filho? Ele não está presente dentro de mim? Mas eu tive um filho com o Zezinho. E o Zezinho era uma praga. Zezinho bebia, Zezinho me batia, Zezinho me humilhava, batia até no garoto. Batia no moleque também. Quando ele chegava bêbado, era um horror. E a gente se separou. Não quero nem ouvir falar no falecido. Já até matei o cara, mesmo ele estando vivo. Você acha que isso é possível? Essas memórias não estão aqui, não estão na criança? Não, mas eu fiz um divórcio energético. Cai na real, querida. Aquilo ali ainda está dentro de você. Você tem que limpar isso dentro de você. O que você aprendeu nesse relacionamento? Aprendeu a se respeitar mais? Aprendeu a se impor? Aprendeu a se valorizar? Então agradece o Zezinho ter entrado na tua vida com tudo isso. Aprende e segue. E ele vai ser sempre o pai do seu filho. Não, mas o cara que eu tô vivendo atualmente, Sandra, ele é um amor. Ele é que é o pai do meu filho, porque ele é um homem de princípios. Ele é um cara que não bebe, que frequenta a igreja, que traz dinheiro para casa. Ele é que é o pai que eu quero pro meu filho. Não dá, meu amor. Ele não é pai de seu filho. A genética é do Zezinho, não é do atual. E se você excluir esse homem do teu sistema, e principalmente do sistema do seu filho, porque ele foi embora, seu filho ainda era menino, talvez ele nem lembre desse pai, e ele tá chamando o atual de pai. Esses segredos, nossa, eles pesam demais. Esse homem sempre vai existir no teu sistema e no sistema do teu filho. Se você não é uma consteladora, talvez isso nem faça sentido para você. E eu tô te falando com todas as letras. Imagina uma pessoa que vem com essa história fazer uma constelação. E ela nunca leu nada sobre constelação. O que acontece quando ela sai daqui? E eu não falo com todas as letras, acredito que nenhum constelador fale assim tão abertamente quanto eu estou falando, porque isso a gente já está entrando na teoria. E no dia da constelação, o útil é que você fique com a imagem. A imagem fala mais que 1000 palavras. O útil é que a energia flua. Algumas pessoas usam palavras de cura, outras nem usam. Deixa acontecer, são as novas constelações. Como essa pessoa sai daqui? Provavelmente melhor, mas certamente confusa. E com o passar dos dias, ela vai falando, eu acho que aquela mulher é meia louca, né? Como é que ela fala que é útil que o meu filho vai morar com o pai dele? Se o pai dele abandonou a gente, eu estava grávida dele. Nunca contribuiu, nunca deu um tostão.
Agora, com 16 anos, o menino quer ficar com ele quer ficar com o menino que eu criei. Tá louco? Tá louco, mas nem pelo meu cadáver. Eu já escutei isso e você que é consteladora também escutou. Tá travando para mais alguém ou só para Luciene? Conta aí para mim. Então, o que acontece? Esta pessoa vai precisar de um processo sistêmico depois da constelação para entender as leis, porque essas leis não são úteis só para aquela situação. Quando você entende a ideia, obrigado. Quando você entende, né, que a lei do pertencimento, da hierarquia e do equilíbrio precisa ser respeitada, você para de se emaranhar e você começa a limpar os emaranhados passados e a sua vida flui com mais facilidade, com mais leveza. Se você não conhece essas leis, tem gente que fala assim, Sandrinha, mas eu não sou terapeuta. Por exemplo, tá aqui, entrou a Priscila. Priscila é dentista, excelente dentista e continua sendo dentista, mas ela fez a formação em constelação familiar comigo. Para quê? Para entender os movimentos. Ela fez uma constelação online comigo, eu acho que há uns 4, 5 anos atrás. E foi muito interessante a constelação da Priscila, porque ela falou assim, era bonequinho Playmobil. E ela falou assim, o que você acha dessa bonequinha? Ah, ela tá muito triste. A bonequinha tá triste? Tá muito triste. Eu falei, ok, fecha os olhos, faz isso, faz isso, faz isso. E eu fiz uma constelação guiada internamente. E quando ela abriu os olhos, ela falou, ai Sandra, que bom que você trocou a bonequinha e botou essa bonequinha sorrindo. Eu não tinha mexido na bonequinha, mas a bonequinha que ela viu triste estava sorrindo. E ela falou, nossa, isso é muito louco. Eu tô fazendo terapia não sei quantos anos e sabe, essas 2 sessões valeram mais que todos esses anos de terapia. Eu vou estudar isso. E ela estudou e mudou um monte de coisa na vida dela. Ela atende como consteladora? Não, ela continua atendendo como dentista. Mas ao ler, ao ouvir, ao entender todo o processo sistêmico, ela passou a ter uma mentalidade sistêmica, uma filosofia sistêmica, uma vivência sistêmica da vida. É isso que a gente quer que o nosso constelando faça depois da constelação. Mude a percepção dele daquele evento, daquela situação e a partir daí de muitas outras situações. Depois da constelação, você vai ler sobre constelação, se você nunca leu. Vai procurar entender como é que esse processo se dá na sua vida. Não só naquilo que você está trabalhando, por exemplo, o seu relacionamento de casal, seu relacionamento com seu filho, seu relacionamento com seu pai, seu relacionamento com o dinheiro, seu relacionamento no trabalho, porque todas essas coisas podem ser consteladas. A sua enfermidade, onde é que está o bloqueio? A quem é que você está honrando? O que você tem a aprender? Sandrinha, eu não sabia que isso tinha a ver com constelação, mas tem. Tem tudo a ver com constelação e com a sua possibilidade de mudar a sua vida e de ter uma vida melhor e de ter relacionamentos melhores e de ter um trabalho que te alegre e que te dê dinheiro, de cobrar o justo pelo seu trabalho, de receber, das pessoas poderem entender os seus valores. Tudo isso vai ser visto depois da constelação. Eu fiz a constelação, agora eu sento e deixo acontecer. Não.
Tem coisas a serem feitas, tem passos a serem dados. Talvez depois da constelação você passe uma semana, 10 dias, sem nem pensar naquilo, deixando as coisas assentarem. Mas depois você vai ter que olhar para isso e recolocar as coisas no lugar. Gente, hoje o meu olho esquerdo tá uma beleza. Ele tá lacrimejando sem parar desde a hora que eu acordei. São 12h39, tá na hora de terminar, a menos que você tenha alguma pergunta para fazer, né? Vamos lá, pessoal, quem tá aqui presente, aproveita para perguntar. Amanhã é às 8 da manhã e a gente vai falar sobre o que é constelação e qual a diferença entre a constelação e a neuroconstelação. O que é isso de neuroconstelação? Amanhã a gente vai falar. Se vocês não tiverem perguntas, eu vou me despedir, que eu já tô louca para almoçar, e amanhã eu te espero às 8, ok? Até amanhã!